E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Bom, vamos direto ao ponto hoje com uma reflexão que é, no mínimo, de explodir a cabeça. O tema de hoje é o mito da preguiça e esse tal modo de sobrevivência do cérebro. Olha só que dado interessante, o nosso cérebro, mesmo sendo super pequeno em relação ao peso do corpo, consome absurdos 20% de toda a nossa energia diária. Sabendo disso, fica bem mais fácil a gente entender uma coisa. E se aquela falta de motivação brutal que bate no dia a dia e que a gente adora julgar como um defeito de caráter ou pura falta de vergonha na cara, for na verdade uma resposta biológica para economizar bateria? Hoje a gente vai desconstruir de vez esse conceito de preguiça. Vamos entender por que aquele cansaço gigantesco não é só falta de vontade, mas sim o nosso sistema nervoso gritando que chegou no limite absoluto. Aqui a gente tem um contraste que é simplesmente clássico. De um lado, a gente tem o famoso mito social da preguiça, que carrega aquele peso enorme do julgamento de todo mundo. Do outro, a realidade nua e crua da clínica, a exaustão emocional. E o que é genial aqui é como essa diferença muda totalmente o jogo. Sabe aquela sensação de paralisia, de não conseguir levantar da cama, de empurrar as tarefas com a barriga? A sociedade costuma colocar um rótulo moral super cruel nisso. Mas quando a gente olha de perto, isso costuma ser um sinal bem crônico de ansiedade acumulada. Quando o corpo passa muito tempo inundado por hormônios do estresse, tipo cortisol, o sistema nervoso tenta de todo jeito carregar um peso emocional que ele não dá conta. Ou seja, não é desinteresse de forma alguma. A gente está falando de uma sobrecarga estrutural mesmo. E para a gente não ficar só no achismo, vamos trazer para a mesa a visão clínica de quem entende do assunto, o psicanalista e terapeuta Elton Oliveira. Ter um olhar profissional é o que salva a gente daquela lente punitiva da sociedade, sabe? A abordagem clínica basicamente convida a gente a parar, agora mesmo, de tratar o cansaço mental como se fosse um erro de fábrica. Em vez daquelas acusações que só servem para piorar ainda mais a ansiedade, a clínica propõe um olhar empático. Entender o que um terapeuta qualificado tem a dizer traz a nossa conversa para o mundo real da neurobiologia. É trocar a culpa pelo autoconhecimento. Simples assim. Então, o grande segredo é entender o que é esse modo de sobrevivência. Imagina o nosso cérebro como se fosse um smartphone. Sabe quando a bateria chega naquele 1% crítico e começa a piscar? O que o sistema faz na mesma hora? Ele abaixa o brilho da tela, corta os aplicativos que estão rodando no fundo e foca só no essencial para não apagar de vez. A nossa mente faz exatamente a mesma coisa. Quando existe uma sobrecarga pesada, quando a mente está emocionalmente no osso, presa no estado de alerta o tempo todo, a parte da frente do cérebro, que cuida do planejamento da motivação, simplesmente diminui o ritmo. O cérebro entra nesse modo restrito para poupar energia vital. É uma realidade biológica incrível, um verdadeiro pedido de socorro silencioso do nosso corpo. E como é que essa economia de bateria toda aparece no nosso dia a dia? Acontece uma reação biológica em cadeia que é super clara e muitas vezes assustadora. Primeiro de tudo, o corpo pesa. E olha, não é força de expressão, tá? É uma sensação física real, como se injetassem chumbo nos músculos. O corpo drena a energia das extremidades para tentar proteger os órgãos vitais. Logo depois, a motivação simplesmente some do mapa. E aí o resultado final disso tudo é que as coisas mais bobas do mundo, tipo levantar para beber água, tomar um banho ou responder um bom dia no celular, viram montanhas gigantescas para escalar. Isso mostra de um jeito muito real o impacto da exaustão. Derruba por completo a história da má vontade e prova o custo altíssimo do esgotamento no corpo físico. E aqui a gente chega no coração da nossa análise hoje. O cérebro não está tentando destruir o corpo. Na verdade, ele está tentando proteger. A gente precisa muito internalizar isso. Aquela exaustão que trava tudo, que tanta gente confunde com autossabotagem, é lá no fundo um baita mecanismo de defesa. A nossa biologia é esperta demais. Ela percebe que se a gente continuar naquele ritmo maluco de estresse, o sistema inteiro vai entrar em colapso. Então o que ela faz? Puxa o freio de mão à força e obriga o corpo a parar. Entender isso tira uma tonelada das costas de quem passa por essa situação. É a chance de trocar aquela culpa esmagadora por uma dose gigante de empatia pela própria estrutura fisiológica, que está ali lutando bravamente para não quebrar. Só que, tem um limite muito claro para esse mecanismo de defesa. Ele não pode virar a regra da vida. Tem uma frase do terapeuta Elton Oliveira aqui que bate fundo. Mas sobreviver o tempo todo não é o mesmo que viver. Curto e grosso, mas com um peso absurdo, porque, parando para pensar qual é o sentido de passar os dias no limite da defesa, ficar ali operando na reserva da reserva só para conseguir abrir o olho no dia seguinte, definitivamente não deveria ser o padrão. A evolução criou a nossa sobrevivência biológica para momentos de crise rápida, não para ser uma rotina eterna. Essa é uma daquelas verdades que doem, mas que forçam a gente a ser muito honesto sobre a qualidade do nosso dia a dia. Tá, mas e aí? A pergunta de $1 milhão. Como é que a gente sai desse modo e volta a viver de verdade? Sair do modo de sobrevivência pede atitude e muito cuidado.
A gente tem aqui 3 passos que são fundamentais. O primeiro, aprender a desacelerar. Num mundo que não para, a gente tem que se obrigar a pausar, só para avisar o sistema nervoso de que não tem nenhum leão correndo atrás da gente e que ele pode relaxar. O segundo passo, reorganizar a vida. Isso significa olhar para a rotina de forma bem fria, cortar os excessos e botar limites reais para frear a loucura. E o terceiro que eu diria que é o mais importante, pedir ajuda quando for necessário. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho, em silêncio. Esses 3 pilares são o mapa da mina para sair da paralisação e voltar para o eixo. E falando sobre esse terceiro passo de pedir ajuda, a gente precisa falar de ferramentas que realmente funcionam. Cuidar da mente através de processos profundos, tipo a psicanálise e a busca por autoconhecimento, é o que traz a cura real. Vamos usar outra comparação aqui. Quando dá um problema feio no software do computador, não adianta só desligar e ligar. A gente chama o técnico, certo? Com as nossas conexões emocionais exaustas é a mesma coisa. É muito difícil consertar sem um profissional. Só deitar e dormir não resolve. Tem que ir lá na raiz da ansiedade que acendeu o botão de emergência do cérebro. É o trabalho profissional que ajuda a quebrar esses padrões tóxicos e criar estratégias que funcionam no longo prazo, para a gente não ter que viver sempre na reserva. Para fechar nossa análise com chave de ouro, fica aquela provocação que não quer calar. Afinal, no meio dessa loucura toda do mundo de hoje, o corpo humano está vivendo de verdade ou só cumprindo tabela no modo sobrevivência? A ideia de levantar essa bola não é para deixar ninguém mal para baixo, mas sim para inspirar a gente a olhar para o próprio bem-estar com mais carinho. Largar a mão desse rótulo preguiçoso e injusto de preguiça é o que permite que a gente escute o que o corpo está pedindo antes do colapso total. Informação liberta, pessoal. Vamos continuar com essa curiosidade lá no alto, sempre tentando entender como a nossa máquina funciona. E o principal, vamos colocar a saúde mental lá no topo das prioridades, porque é isso que garante a qualidade de vida. Um abraço gigante e até o nosso próximo bate-papo.